embalagem dessa possui o selo do Inmetro, porque é a garantia da eficiência e eficácia desse produto. Não adianta você, e aqui eu quero mandar um aviso para os nossos ouvintes aí da rádio, e dizer assim, não adianta você comprar um álcool em gel que não tem o selo do Inmetro, até porque esse selo não vai ter a eficiência para limpar. Ou seja, para tirar esse vírus das suas mãos. Então a gente orienta assim, compre álcool em gel com o selo do Inmetro. Sem ter o selo do Inmetro, é um indício de que ele é irregular, é um indício de que ele não vai ter sua eficácia conforme pré-estabelecido nas suas normativas. Nós tivemos muita dificuldade, Bruno, porque existe uma portaria da Anvisa, que a Anvisa é o órgão responsável que vai verificar a qualidade do álcool em gel. E eles, né, por conta da pandemia, foi um produto logo no início de março, abril, que faltou aí no mercado, e ele acabou liberando, a Anvisa, acabou liberando essa produção por qualquer empresa de cosméticos, enfim, que não trabalhava diretamente com isso, mas com algo similar. E isso, infelizmente, alguns empresários, algumas pessoas acabaram utilizando essa portaria e produzindo de qualquer maneira. Inclusive, a gente teve relatos e denúncias de que estavam produzindo até álcool em gel com álcool de carro. Então, assim, álcool etílico mesmo. Então, isso pode dar um problema muito grave nas pessoas que foram utilizar com queimadura de 2º e 3º grau. Então, isso é um produto muito... a pessoa tem que ter muito cuidado com esse produto, porque pode se ferir. Então, é um problema que, como eu sempre falei, isso é um crime contra a saúde pública. Então, quem estiver produzindo sem um selo do Inmetro, quem estiver produzindo com material que venha comprometer a saúde do cidadão, ele pode responder e deve responder criminalmente, e certamente vai ser punido, e o Inmetro faz esse trabalho justamente para isso, para evitar que as pessoas acabam se ferindo, se queimando, e a gente luta sempre para buscar o melhor para o nosso cidadão baiano. Mas nesse caso, Anderson, se o consumidor ele verificar que aquele produto não consta o selo do Ibametro, o que ele deve fazer é ligar para o Ibametro para solicitar uma fiscalização naquele local, ou ele deve ir à delegacia ou algum outro órgão para poder prestar um boletim de ocorrência ou fazer outra denúncia? Não, ele pode entrar em contato diretamente comigo. Não viu o selo do Inmetro, né? Sim. Não viu o selinho do Inmetro, ele entra em contato com a ouvidoria do Ibametro, para que a gente possa enviar os nossos fiscais até para ir lá e comprovar se realmente aquele álcool em gel está irregular ou não. E aí eu posso colocar aqui o número aqui, é o 0800 071 1888, e também o aplicativo do Ibametro. Então foi uma novidade que na nossa gestão nós deixamos para o cidadão, que é a modernidade hoje, todo mundo tem um celular, um smartphone, e é só baixar o aplicativo do Ibametro que vai ter todas as competências do órgão, e se tiver algum indício de irregularidade é só tirar uma foto do produto, manda o endereço direitinho do estabelecimento, e certamente algum fiscal vai lá para comprovar essa irregularidade ou não. Nesse primeiro momento, Anderson, quando a instituição, o comércio, o supermercado, ele recebe a visita dos fiscais do Ibametro, nesse primeiro momento, quando é constatado, ele é autuado ou é recolhido o produto e dá um prazo para, caso seja reincidente, tome as medidas jurídicas? Não, de imediato nós recolhemos o produto, se ele realmente for comprovado que ele é irregular, nós aplicamos sim uma multa para o fabricante, e caso o estabelecimento não tenha a nota fiscal do fabricante, ele é punido no lugar do fabricante. Claro que isso vai ter uma gradação dessa penalidade. Então, se ele não teve uma reincidência, certamente vai ser uma advertência. E aí já na segunda, ele já vai ter uma pena pecuniária, e aí vai aumentando o valor, podendo chegar até R$ 1,5 milhão a multa lá do Ibametro. Entendi. Foi muita gente, viu? Você vê, Anderson, até onde vai a mesquiaria, eu acho que essa palavra que a gente tem que usar mesmo, do ser humano. Em meio à pandemia, que já é uma doença, já é uma patologia que nós estamos aí vendo morrer tantas pessoas, e ainda tem gente que tenta fabricar um medicamento que pode, inclusive, agravar aquela pessoa que pode estar com a doença, né? É um verdadeiro absurdo, né, Bruno? As pessoas se aproveitarem desse momento, todo mundo aqui sem saber, a gente não sabe ainda qual o grau dessa doença, os pesquisadores ainda estão fazendo as avaliações técnicas. Infelizmente ainda existe algumas pessoas que querem ganhar em cima
do cidadão, em cima do consumidor. E é por isso que é importante esses órgãos de fiscalização, tanto o IBAMET como o PROCON, como você bem falou aí. Nós fazemos uma parceria muito grande com o PROCON, da qual mando um abraço para o meu amigo, o superintendente doutor Felipe Vieira, o meu amigo coordenador de fiscalização lá, doutor Iratã Vilas Boas, enfim, tanto o PROCON, o IBAMET, o CODECON aqui em Salvador, são órgãos, a Delegacia do Consumidor também muito importante nessa ação para defender o consumidor baiano. Então, é uma pena, mas para eles existem justamente esses órgãos para que a gente possa fiscalizar, punir e retirar do mercado esses empresários que ainda tentam burlar e ainda tentam, de alguma forma, lesar o consumidor baiano. Rapaz, o cara fazer álcool em gel com álcool etílico, fazer com álcool, é brincadeira um negócio desse, viu, rapaz? Um cidadão desse, a gente não pode nem desejar uma maldade nele, porque daqui a pouco os direitos humanos vêm em cima da gente, viu? Mas dá vontade da gente dizer desse cidadão pegar esse frasco e botar para ele tomar uns 2 goles, para ele poder sentir, né, Anderson? Mas a gente não pode nem dizer isso, porque hoje, com a tal das fake news e etc., qualquer coisa que a gente fala, já querem processar a gente, né? E aí fica difícil, não dá nem pra gente falar. Mas o cara, um cidadão desse, faz como se fosse um preventivo de uma doença, usando ingredientes, usando mecanismos que está fora de uma fiscalização. Realmente um cidadão desse, a gente fica realmente muito revoltado. Eu vi, inclusive, Anderson, que esses álcools em gel que foram vendidos coloridos, estavam se usando até anilina de bolo para poder mudar a cor. Imagine você. Pois é justamente por isso que a gente pede à população, quase identificou algum indício de irregularidade, entre em contato com os órgãos de proteção ao consumidor, e dentre eles, como eu falei, o PROCON, o CODECON, a Delegacia do Consumidor e o próprio IBAMETRO, que a gente teve lá com o gestor, e deixamos aí uma ferramenta muito importante, que é o próprio aplicativo do órgão. Só baixar no aplicativo, no App Store, e baixar lá o IBAMETRO, que você vai ter na sua mão uma grande ferramenta para denunciar esse tipo de irregularidade. Rapaz, vamos pra frente, viu? 12 horas e 41 minutos para vocês que estão chegando agora ao nosso programa ou ouvindo a nossa rádio. Estamos entrevistando o ex-diretor do IBAMETRO, Randerson Leal. Randerson, eu queria que você falasse para a gente agora sobre a operação Volta às Aulas. Fala um pouco como foi essa ação também do IBAMETRO. Olha, como eu falei, qualquer produto que ele tenha na sua embalagem quantidade e qualidade também, o IBAMETRO é esse órgão responsável. Então fizemos essa operação para identificar, geralmente esses produtos que tem cola bastão, canetas, lápis de cor, massa modelada, então todo esse produto que tem uma certa toxina, para que a gente possa identificar e tirar do mercado esse produto que pode levar a algum tipo de acidente para as crianças. Então, essa operação foi feita em janeiro, né, logo quando a gente volta às aulas, lá no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, e na realidade é uma operação específica, mas a gente faz praticamente todos os dias, cada equipe tem sua competência, e existe uma equipe específica para tratar desses materiais escolares também. Mas aí, Anderson, tem até outra dúvida interessante do que você falou anteriormente. Quando a escola ela compra esses produtos para revender, ela entra nessa classificação que você falou. Caso vocês encontrem alguns desses produtos que não tenham selo, caso ela não tenha nota fiscal, vocês notificam a escola, mas caso tenha nota fiscal, eles notificam a empresa, na verdade, a fábrica, é isso? Bruno, na realidade, isso aí não seria nem uma competência do IBAMET, é uma competência do PROCON, mas como advogado eu posso orientar os nossos ouvintes aí, de que, primeiro, a escola não pode comprar e revender produto de material escolar. Isso aí já está irregular, o PROCON, se identificar isso daí, certamente vai aplicar uma penalidade enorme, porque ele não tem permissão para vender esse tipo de produto. E claro, se for na papelaria, onde tem a competência para vender esses produtos, se for identificado sem um selo do IBAMETRO, certamente a gente vai recolher e, como eu falei, a penalidade vai para o fabricante. Embora, se o estabelecimento for reincidente e ou ele não tiver a nota fiscal, ele também é punido. Entendi. Anderson, outra ação que inclusive está gerando muita polêmica, o próprio presidente Jair Bolsonaro também já até se manifestou, é cerca
é acerca das fiscalizações dos taxistas. Explica para a gente um pouco, Anderson, sobre aonde é que está o impasse, na verdade, da questão dos taxímetros. O que é que está acontecendo? A gente percebe que está tendo uma disposição de todas as categorias, porque há uma alegação de que não precisa essa aferição da bandeira que está sendo feita, aí já se fala que vai ter troca dos taxímetros e outros já dizem que não precisa trocar. Como é que está, na verdade, a celeuma, como diz no popular, dessa questão dos taxistas? Na realidade, o que é que existe? Existe uma portaria do Inmetro, né, há pouco mais de 5 anos, já estipulando o prazo para a troca desses equipamentos do táxi, do próprio taxímetro, né? E o que é que o presidente fez? Ele apenas jogou para a plateia, vamos dizer assim. Ele apenas esticou esse prazo, foi para 2023, né? Ele não cancelou a portaria, ele apenas prorrogou a portaria, ou seja, até 2023, qualquer taxista que comprar um veículo novo ou trocar o seu veículo, ele vai ter que comprar o novo taxímetro. Então ele vai ter o mesmo custo, né? Infelizmente aí foi colocado que o presidente iria cancelar, não foi cancelado, ele apenas prorrogou essa portaria para 2023. Então hoje o taxista que está nos ouvindo agora, se ele for trocar o seu veículo, ele vai ter que adquirir um novo taxímetro e aí vai ter um custo mais alto. O que está por problema é esse, que os táxis não queriam ter mais esse custo, né, na renovação de sua frota, na renovação do seu veículo, mas infelizmente o presidente apenas prorrogou até 2023. Entendi. Foi um famoso balaio de gato, viu, Anderson? Ficou todo mundo preocupado, o taxista desesperado de um lado do outro, dizendo que estavam gastando muito dinheiro e foi aquela confusão toda, mas parece que no final foi resolvido. Você acredita que vai haver alguma alteração, Anderson, nessa questão dos taxímetros, de valores, de taxas e etc? Não. Até o momento a gente não acredita, até por conta do momento que a gente vive, né? Apesar que aí cada município que delimita o valor para cada taxista, entendeu? Sim. Então acredito que, falando aqui especificamente de Salvador, já tem 2 anos congelada essa taxa e acredito que ano que vem também, esse ano não deve ter um novo aumento na tarifa do taxímetro. E já falando em Salvador, Anderson, você tem uma estimativa mais ou menos de quantos taxistas hoje tem em Salvador? 7.734 taxistas hoje em Salvador. Rapaz, é taxista, viu, amigo? É taxista. E daí já vou entrar até em outra seara, até porque você será pré-candidato esse ano, né, Anderson? Correto. Pronto, então já como um futuro legislador, tem uma bomba aí que eu acho que vai cair também no seu colo, caso o senhor seja eleito. Vou lhe desejar boa sorte já de antemão. Mas como é que o senhor tem visto essa questão da regularização dos motoristas de aplicativo? Porque essa quantidade de taxistas que nós temos, imagine quantos usuários e quantos profissionais também não deva ter na cidade de Salvador, de Uber, de Pop. E esses dias eu estava vendo uns outdoors na cidade com outros aplicativos criados, inclusive, na própria cidade de Salvador, e eu percebo que com essa provável mudança da rodoviária, a distância que vai ficar também, até do próprio do shopping da Bahia, vai ter muitas indisposições. Como é que o senhor tem visto essa questão no âmbito legislativo, que a gente percebeu que foi uma disposição muito grande dos vereadores com os motoristas de aplicativo e os taxistas, e também no âmbito do próprio Ibametro, porque nesse caso os profissionais de aplicativo, eles não têm o taxímetro. Como é que o senhor enxerga essa disparidade dessas duas classes? Olha, primeiro eu agradeço aí pela oportunidade, né, e eu falei, nosso trabalho lá no Ibametro, e na área do esporte também, por ser diretor de um clube de futebol profissional juazeirense, nos permitiu colocar o nosso nome à disposição à Câmara de Vereadores de Salvador. Então, lhe agradeço aí pela palavra de apoio, de carinho, e dizer que estamos, né, enfrentando esse desafio para que a gente possa chegar e realmente fazer algo diferente. Né, que a gente vai fazer nem melhor nem pior, mas algo diferente. O que é diferente? É justamente legislar em causas que venham beneficiar a população. Nesse caso específico, aí você me perguntou entre o taxímetro, o taxista e o motorista aplicativo, realmente eu recebo muitas denúncias de alguns taxistas, justamente porque
porque eles falam justamente isso, tem a taxa anual que cada taxista paga e os aplicativos acabam não tendo nenhum dispositivo para, né, ter esse custo. Então, seria até injusto, vamos dizer assim, ele não defende, e aí deixar bem claro que não sou taxista, não tenho amigo taxista, muito pouco de aplicativo, mas eu acredito que sim, tem que ter. Primeiro, a gente vive na democracia. Eu acho que tem espaço para todos, né? No momento que a gente vive com dificuldades, não digo nem agora, por exemplo, da pandemia, até antes mesmo, de emprego, né, formal para as pessoas. Então tem que se abrir o mercado, agora desde que seja regulamentado. Eu acredito que se tiver uma regulamentação bem feita para esses motoristas de aplicativo, né, eu acredito que vai ficar um mercado bem mais tranquilo e eficiente, vamos dizer assim, para o cidadão, e não só de Salvador, mas de todo o país. Então, eu acredito que deve ter uma regulamentação mais específica, não estou dizendo aqui que vai ter que cobrar uma taxa, não é isso. Mas se existe para o taxista, ou retira as taxas para o taxista. Então, essa é uma demanda que os taxistas nos trazem também, inclusive, aproveitando a sua audiência aí, quinta-feira tem uma live, né, convidado pela Associação de Taxistas aqui de Salvador, né, justamente para falar sobre esses problemas, toda essa celeuma, como você bem falou aí, dos taxímetros. Mas, aproveitando essa oportunidade, pode ter certeza, Bruno e caros ouvintes, Deus permitir, aliás, permitir a gente chegar à Câmara de Vereadores, seremos um vereador atuante, um vereador que vai olhar para as causas populares, né, e e ter o bom senso. Na realidade, tudo que a gente precisa na vida, não só na política, mas para tudo, é o bom senso, é ter a sensibilidade de que existem pessoas que estão desempregadas e que precisam ter alguma atividade para levar o pão de cada dia para sua casa. Anderson, quando você usa até essa palavra bom senso, vou aproveitar até ela também, o bom senso, você não acredita também que uma dessas indisposições criadas pelos taxistas foi em contraponto ao serviço diferenciado que o Uber, que o Pop, que esses novos serviços trouxeram, que os taxistas estavam, na verdade, esquecidos? Ou seja, a gente percebe, Anderson, às vezes, até ali na rodoviária, que é um dos pontos mais antigos que nós temos em Salvador, ali no shopping da Bahia também, no Itaigara, e a gente percebe taxistas, às vezes, que têm postura de 1900 antigamente, ou seja, não acompanhou essa evolução, tanto no veículo como também na forma de atender os seus clientes. E o Uber trouxe essa inovação, não só o Uber, o Pop, muitos outros aplicativos. Você acredita que houve uma perda de clientes também, porque os taxistas não acompanharam essa evolução? Olha, Bruno, você tem até uma certa razão. A gente não pode nunca generalizar as coisas, né? E a gente está falando aqui de taxista. Como qualquer profissão, existem profissionais bons e profissionais ruins. Eu sou advogado de formação, como eu falei, existem advogados bons, mas existem também advogados ruins. Então, assim, a gente não pode generalizar, mas é claro que a modernidade, né, chegou para ficar. Então, a gente tem que se adaptar à tecnologia, à modernidade. É por isso que na gestão do IBAMetro, nós deixamos para o cidadão, a cidadã baiana, um aplicativo de fácil comunicação, embora ainda exista a ouvidoria por telefone, a ouvidoria pelo WhatsApp, enfim, nós estamos lá, implantamos um projeto lá, Bruno, de uma tecnologia muito avançada que não existe em nenhum lugar ainda do país, que é o geoprocessamento. Como é esse processo? A gente já tem delimitado, antes dos nossos fiscais irem às ruas, eles não já tem hoje, né, algumas cooperativas de táxi que já existem também aplicativos, que já dão conforto, a segurança e esse bom atendimento que veio com essa inovação. Então, acredito que é isso. Acho que o mercado tem sempre que evoluir e as pessoas têm que evoluir sempre. Eu digo isso, Bruno, porque eu fui do mercado informal, minha família toda foi camelô lá na cidade de aplicativos, dando conforto, a segurança e esse bom atendimento que veio com essa inovação. Sai daí. Isso se refere a qualquer tipo de comércio, também o taxista, o motorista de aplicativo, sempre atender. Por quê? Você tem que tirar a melhor propaganda que existe, tira o som. eu sempre coloquei isso, é a propaganda
sempre valorizar o trabalho de cada profissional do estado e do país. Não, realmente aí, tá aí. Perdão. Exatamente, essa questão da evolução, e isso a gente sempre discute aqui, que tem que acompanhar a evolução de todos os produtos. Quando nós anunciamos, inclusive, a sua entrevista, Anderson, teve um amigo da gente aqui, eu acho que é amigo em comum, que queria vir aqui até lhe dar um abraço. Eu disse assim, amigo, a gente não pode abraçar por conta da Covid, viu? Então, vamos mandar um abraço virtual para ele. Marcondes Leal. Meu amigo, me ligou agora. Aumenta aí. Quando eu estava aí entrando em contato com a sua assessoria aí da rádio, tem uma não pude atender. Marcondes Leal, meu amigo, não é meu parente não, embora a gente seja, eu sou Anderson Leal e ele é Marcondes Leal, mas é um amigo aí que a gente encontrou aí na política, na vida pública. Manda um abraço para ele, desejo boa sorte também, é pré-candidato em Camaçari, que Deus possa abençoar a vida dele. Estamos aqui em Salvador à disposição para sempre ajudar aqui os amigos. Ele mandou aqui, já mandou um comentário para a gente aqui pedindo para mandar um abraço fraterno para o senhor, e Marcondes realmente é um jovem, conversei até com ele bastante, eu tive até a oportunidade de entrevistar ele aqui no nosso programa. Ele é pré-candidato pelo Avante, e esses dias ele botou uma frase interessante no card dele dizendo assim, seja leal. Aí eu falei, bem sugestivo, viu, meu amigo? Parabéns pela sua criatividade, viu? Existe também aplicativo, já é bom conforto, a segurança, para sempre ajudar aqui os amigos. Ele mandou aqui, já mandou. Então, vamos lá. Voltando, agora eu vou finalizar um pouco o assunto do Ibametro para não tomar muito tempo do senhor, e vamos entrar na questão do esporte, né? Eu entrevistava até o deputado Roberto Carlos esses dias e vi as notícias a tentativa do retorno lá do Juazeirense, do campeonato. Nós temos inclusive a rádio lá também em Pernambuco, está sendo transmitida na rádio de lá, o programa agora também. E eu queria saber a sua opinião, o que é que o senhor acha do retorno do futebol, como é que o senhor também tem visto essa questão da pandemia, os esportistas, porque esses dias foi publicado, inclusive, que o Flamengo arrecadou milhões através das lives do campeonato. Então, provou-se, inclusive, que existe sim a possibilidade do retorno do futebol e que possa arrecadar dinheiro com os campeonatos, mesmo sem ter plateia nos estados. O que é que o senhor acha desse retorno do esporte? Olha, Bruno e caros ouvintes, sou muito tranquilo em relação a falar isso, porque sou um apaixonado, um amante pelo esporte, mais precisamente pelo futebol. Sonhei um dia, claro, em ser jogador profissional, não obtive sucesso, Deus me colocou em outro caminho como advogado, graças a Deus, mas já pratico até hoje o futebol. Então, eu posso aqui falar tranquilamente que, falando aqui para o cidadão Anderson Leal, sou completamente contrário ao retorno do futebol nesse momento. Um momento muito delicado, é um momento de uma pandemia. É uma doença, Bruno, que a gente não sabe realmente o que acontece, como é que pega, como é que vai. Claro que tem indícios, mas tecnicamente os cientistas ainda não sabem, não comprovaram ainda até onde vai essa pandemia, até onde vai essa doença, se ela ataca realmente jovens, se ataca somente idosos, se as pessoas têm uma comorbidade, enfim. Então, é algo ainda no escuro. Então, se você voltar a uma competição esportiva, o que ele está falando aí não é só de 22 jogadores, 11 de cada lado no campo de futebol. Nós estamos falando de um staff como um todo, de toda um grupo de pessoas que ficam nos bastidores. Então, isso é muito preocupante. Nós, do Juazeirense, o deputado Roberto Carlos, presidente, eu como diretor da divisão de base, somos contrários ao retorno do futebol. Agora, infelizmente, os clubes não são unidos. E aí, quando o clube não é unido, existe uma entidade que acaba mandando em tudo. Então, a CBF acabou praticamente obrigando aos clubes as competições estaduais para serem finalizadas até agora, o final de julho, para que ele possa colocar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, retornando agora em agosto. Então, nós somos praticamente obrigados a retornar o campeonato para finalizar, até porque só faltam 2 rodadas falando aqui da Bahia, né? E você falou da questão também, existe demanda para assistir. Óbvio, todo mundo é apaixonado. Se tiver um jogo, eu assisti o jogo do Flamengo, né? Mas de dizer assim, quando eu é que sou flamenguista, né? Aqui falando aqui, sou rubro-negro, sou flamenguista.
E quando o Flamengo faz um gol, não tinha aquele entusiasmo para torcer, para gritar, entendeu? Pelo momento que a gente vive, é um momento muito delicado. Então a gente voltar agora é muito complicado, mas é como eu falei, né? A CBF praticamente obrigou as federações a retornar às competições. E aqui eu quero mandar um abraço especial ao presidente da Federação Baiana de Futebol, nosso amigo Ricardo Lima, que foi muito, e eu sempre utilizo essa palavra, do bom senso, da sensibilidade, e o Ricardo Lima segurou até onde ele pôde, né, sempre conversando com os presidentes dos clubes, sempre trabalhando em conjunto com os clubes, foi muito transparente, muito aberto, mas infelizmente existe uma entidade muito maior, né, que acaba obrigando o retorno. E aí o Juazeirense aí está se preparando aí para retornar, né, inclusive hoje tivemos aí identificadas 5 atletas que no primeiro teste deram como positivo, mas não foi um positivo de início, é aquele que ainda fica as células, né, do coronavírus. E aí vamos fazer contraprova agora pela tarde, para a gente saber se vai. E aí, infelizmente, o que a gente vai fazer? Se ele for positivado mesmo, nós vamos ter que devolver o jogador, porque pelo menos 14 dias ele vai ficar de fora. O campeonato começa agora, se vai retornar dia 23, as 2 últimas partidas, dia 23 de julho e dia 26 de julho. Então a gente não vai ter muito tempo para treinar, não vai ter muito tempo para contratar jogadores. Vamos realmente completar o campeonato com dignidade. Nós só temos apenas um ponto para entrar no G4 e vamos conseguir essa classificação. E de repente a gente também chegar à final do Campeonato Baiano, que era um objetivo nosso desde o início do ano, e com certeza essa pandemia acabou atrapalhando esses planos. Mas Deus sabe o que é que faz, somos muito temente a Deus, a gente pede permissão a Deus para que a gente possa fazer tudo na nossa vida e se proteger também, usar máscara, usar álcool em gel, lavar a mão com água e sabão, sempre tentando não ter aglomeração, né? Enfim, é o esquema e o planejamento, como as pessoas falam hoje, protocolo, mas é um planejamento do Juazeirense para retorno do Campeonato Baiano para finalizar o Campeonato Baiano 2020. Eu vou dar uma instigada no senhor aqui agora, viu? Todo mundo diz que quando vem para minhas entrevistas eu aperto, diz, esse Bruno aperta a gente, viu? Se tiver um jogo do Flamengo e Juazeirense, o senhor está em que arquibancada? Juazeirense com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né? Eu sou apaixonado pelo Flamengo, até porque as pessoas acabam dizendo, mas você não é Bahia nem Vitória. Eu digo que no interior, e eu sou de Juazeiro, né? Lá não tinha muito, a era moderna acabou chegando agora, nos anos 2000, e eu já estava aqui em Salvador, então assim, desde criancinha eu via os jogos do Flamengo e sou apaixonado, mas, claro, nós criamos um clube, nós vivemos o clube e sou juazeirense até morrer, e se tiver Flamengo e Juazeirense, sou Juazeirense ganha também, como nós ganhamos do Vasco, infelizmente, né, fomos roubados pelo juiz na Copa do Brasil do ano passado, e se enfrentarmos o Flamengo, certamente seu irmão vai estar lá torcendo, vibrando e não jogando, porque não tem mais idade para isso, mas torcendo muito pelo Juazeirense. Pelo menos o senhor não sai com o coração tão apertado, viu? Porque se o Flamengo ganhar, o senhor sai com sentimento alegre também, e se o Juazeirense ganhar, o senhor sai mais alegre ainda. Então, o senhor ganha meia alegria em qualquer um dos dois, viu? Tá numa situação boa, não tá numa situação ruim, não. E falando até lá em Juazeiro, parece que o bicho tá pegando lá, né? Esses dias, o nosso correspondente mandou pra gente aqui algumas notícias e parece que aquela região de Juazeiro tá meio preocupante, né, Ranilson? Muito preocupante. Aqui eu quero mandar um abraço fraternal a todos os meus conterrâneos, a minha família, toda a família Leal, que está agora nos ouvindo também, parte dela. Realmente está complicado, né? Mas a gente pede a Deus que possa proteger todo mundo, não só de Juazeiro, mas de toda a Bahia, de todo o país, de todo o nosso planeta. E seguir em frente, né? Não tem muito o que fazer, orar, pedir a Deus que nos proteja e fazer a nossa parte. Anderson, percebi o seu perfil e esses dias eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de entrevistar o Léo Prates. E Léo, eu tenho um apreço muito grande pela forma educada com que
ele trata a imprensa, com que ele conversa com a gente, vejo a modernidade da política que ele faz, sem agredir ninguém, mesmo com as especulações de que ele poderia ser o candidato ao executivo, a majoritário ou não. Então ele é um político muito tranquilo, e eu percebo que é uma geração realmente que a gente precisa, né, para poder acabar com esses conflitos, com aquela política das agressões e etc. Eu percebo que o seu perfil é bem parecido com o de Léo Prates. Como é que o senhor também tem enxergado essa mudança no cenário político e agora com essa mudança também das leis eleitorais que favoreceram até um pouco aquela questão de que um puxa o outro e etc. Como é que o senhor tem visto também toda essa mudança e a modernidade da política? Olha, Bruno, eu queria primeiro, né, mandar um abraço também fraterno ao meu amigo, posso dizer que é meu amigo, meu irmão, nosso futuro prefeito de Salvador, Léo Prates, grande secretário municipal de saúde, grande deputado, foi um grande presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, tem uma história muito linda, muito bacana de trabalho, de sempre estar atuando em defesa dos menos favorecidos, de toda a população baiana. Tem feito um trabalho extraordinário e, como você bem falou, ele tem esse caráter de renovação, essa vontade de mudar as coisas, de sempre estar inovando, de sempre estar melhorando as coisas, e é nesse embalo, é nesse gás todo que nós também estamos indo, colocando nosso nome à disposição para a Câmara de Vereadores, e é por isso que eu estou com o Léo Prates está com o Anderson Leal também, e temos feito trabalho, ainda não perdemos a esperança, nós temos sim vontade de que ter um prefeito, voltar a ter um prefeito do PDT, e certamente Léo Prates será esse prefeito do PDT agora em 2021, com fé em Deus. E estamos trabalhando, ele tem um trabalho extraordinário, Bruno. Nós vivemos uma pandemia, todo mundo está vendo a dificuldade, e Léo Prates tem essa facilidade de penetrar em todas as particularidades da política, né? E a gente não vê, e aí é uma linha que eu levo muito para a minha vida, a gente não vai ver aqui as posições partidárias, a gente tem que ver o lado humano. E é isso que o governador Rui Costa, da qual eu parabenizo sempre, como cidadão, não estou falando aqui como político, estou falando como cidadão, pelo trabalho extraordinário que o governador Rui Costa tem feito, como também o prefeito ACM Neto aqui em Salvador. E quem fez essa interlocução foi Léo Prates, com a nossa força também, com o deputado estadual Roberto Carlos. Então, a nossa linha, Bruno, é justamente essa, é a linha de aproximação, de conversa, de diálogo da democracia. Nossa democracia é uma democracia um tanto jovem, mas é uma democracia que tem que ser sempre colocada acima de qualquer interesse particular. Acabou esse extremismo, esse radicalismo político, isso não leva nada a ninguém, só leva às coisas ruins. E é isso que, infelizmente, nós estamos vivendo no cenário nacional, né, com fé em Deus, em 2022, nós vamos mudar também com o nosso presidenciável Ciro Gomes, do PDT, né, que é um capacitado, comprometido com as causas públicas, e tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho belíssimo na Câmara de Vereadores, e certamente em 2022 com o nosso presidente Ciro Gomes. 13h07 para você que chega agora. Estamos entrevistando o ex-diretor-geral do Ibametro e pré-candidato ao Legislativo de Salvador pelo PDT, Anderson Leal. Anderson, a entrevista a gente leva tão boa que esses dias o deputado federal Arthur Maia cedeu uma entrevista para a gente aqui também. No instante a gente já tinha conversado 1h30. Eu disse, deputado, não deu nem para eu dar meus intervalos nem nada, porque o papo estava tão bom que a gente acabou gastando, foi o programa todo com sua entrevista, viu? E ele acabou de dar risada. Parabéns, embora eu não conheça pessoalmente, mas vou ter esse prazer de conhecer em breve, mas você deixa a gente à vontade, perguntas muito importantes, parabéns pelo profissionalismo, parabéns aí pelo programa, e pode ter certeza que estarei sempre à disposição. Anderson, tem outra polêmica para a gente conversar, que provavelmente, caso o senhor seja eleito vereador, se assim o povo e Deus permitir, e que provavelmente vão ser projetos, emendas, requerimentos e com certeza muita correria no Legislativo, que é a respeito da restauração da economia. Como é que o senhor também tem analisado essas questões do comércio? Ontem e anteontem viralizou um vídeo onde empresários abordaram o prefeito ACM Neto junto com o vice Bruno Reis,
e os empresários, inclusive, se emocionaram, choraram, falaram as suas demandas e também as suas necessidades que têm passado em casa. Como é que o senhor também tem enxergado essa questão do fechamento do comércio, esses decretos? O senhor acha que precisa se conversar mais com o comerciante? Não é uma questão de educação também, quando a população vai toda para a rua? Como é que a gente pode diminuir esse sofrimento do comércio, Anderson? Olha, Bruno, eu acredito que, como eu falei, sempre temos que ter diálogo, seja em qualquer atividade, desculpa, seja em qualquer situação, o diálogo sempre é importante. Então, nós vivemos um momento, como eu falei, delicado, um momento que a gente não sabe realmente o que acontece, mas também temos o outro lado, que é o lado da economia. As pessoas estão necessitadas, já não tínhamos tanto emprego antes, imagine agora, tantas pessoas desempregadas, os empresários, né, com muita dificuldade para pagar suas contas, né? Eu acredito que o diálogo, o prefeito Assemineto com o Léo Prats e o governador Rui Costa tem dialogado bastante sobre essa retomada da nossa economia, e eu acredito muito no empenho, no trabalho, na dedicação do nosso governador Rui Costa, como do Léo Prats também na Secretaria Municipal de Saúde, que ele possa fazer um planejamento de retorno, um retorno gradativo, um retorno, como você falou, com a educação, para que as pessoas não possam, né, abrir um shopping e vai todo mundo para o shopping. Não, vamos com calma, vamos separar os horários. Eu acredito muito, é uma opinião minha, Bruno. Eu acredito que quando se for retornar, eu acho que a limitação, a depender do serviço e do estabelecimento, eu acho que você tem que esticar mais. Se é de 8 às 17, você poderia botar de 7 à meia-noite. Então você pulverizava um pouquinho esse comércio, esses bares, esses restaurantes. Tem muitos restaurantes e bares que são ao ar livre. Então, assim, eu acredito que poderia começar por isso daí, né, abrir, retomar essa economia através desses bares, desses restaurantes em ar livre, dessas atividades em ar livre, e gradativamente analisando, com todo o protocolo de cuidado, de segurança, com álcool em gel, com máscara, enfim, eu acredito que deve sim ser retomada aos poucos, gradativamente, sempre preservando a saúde. Identificou ali que tem um problema de saúde ali, aí infelizmente não pode ser aberto. Mas o diálogo é muito importante nesse momento, em qualquer momento da nossa vida. E eu acredito muito no trabalho, no empenho, na dedicação aí do Léo Prats, do prefeito e do nosso governador Rui Costa, com o Fábio Vilas Boas, também secretário de Saúde do Estado, para que a gente possa voltar. Outra coisa também, eu sou, e aí defendendo um pouquinho a causa própria, vamos dizer assim, eu sou oriundo do mercado informal. Minha família toda é camelô lá em Juazeiro, com muito orgulho eu digo isso. Meu pai, minha mãe, né, sempre trabalhei, desde criancinha, sempre trabalhei no comércio, né, e acredito que também a gente tem que fazer um projeto, um trabalho, para a gente regulamentar o mercado informal. É muito importante, Bruno. A gente sai no dia a dia, o pessoal que vai vender sua mercadoriazinha ali, é para ter o pão de cada dia. Então, a gente tem que buscar alternativas, empréstimos em bancos, e aí eu quero fazer aqui uma crítica velada a esses bancos privados e os bancos públicos também, que não abrem uma linha de crédito com juros, né? Eu acredito que não tinha nem ter juros, tem que ser realmente a custo zero, para a gente motivar, incentivar a economia a retornar. Então a gente não vê um banco privado, só querem ganhar dinheiro, só querem ganhar juros em cima da gente, do cidadão. Então teria que sim, aí eu convoco aqui e teria que ser o Congresso Nacional para que possa implementar uma lei que obrigue de alguma forma os bancos privados que ganham fortunas em cima do cidadão para nesse momento ajudar a linha de crédito para perder de vista, linha de crédito que não tenha juros muito altos ou juros zero, enfim, é dessa maneira que a gente acredita que a gente pode retomar a atividade, retomar a economia e certamente aumentar o número de emprego para as pessoas, tanto formais quanto informais também. Informal, nós temos cerca de 60% do trabalhador de Salvador no mercado informal. Então é muito importante esse incentivo a essas pessoas. Então aqui eu quero defender, já estou aqui já escrevendo um projeto em relação a isso também. Em breve nós vamos lançar um projeto para um pouquinho de experiência que a gente tem no mercado informal e um pouquinho de experiência como advogado também, para a gente apresentar um projeto para a população e de repente chegar às autoridades constituídas
do nosso estado. 13 horas e 15 minutos, registrar aqui Tiago Peixoto, presente aqui também, que é o presidente do PSL, nos assistindo, aquele abraço, a Rádio Comercial de Parafuso, que transmite o nosso programa também, aquele abraço para todos vocês que estão nos assistindo, a Rádio Mais Recife FM, que também está lá curtindo a gente, transmite o nosso programa, e já falar, Anderson, que a nossa entrevista hoje está com audiência gigantesca. Estamos aqui com 39.330 pessoas já nos ouvindo através da nossa rádio em 19 países e 20 estados, viu? Que bom, parabéns. Amém. Eu vou até pegar o ensejo dessa sua fala. Conheço aquela região muito boa ali de Juazeiro, Petrolina, Casa Nova, Remanso e etc. Aliás, quando começou a pandemia, eu estava lá, só que voltei. Você vê como eu sou sortudo. Todas as vezes que eu fui de carro. No dia que eu decidi ir de ônibus, falei, eu vou de ônibus dessa vez para eu ir descansando. Quando eu cheguei lá, o Rui Costa decreta a suspensão do transporte, e daí eu estava, o último transporte para Salvador seria numa sexta-feira, e Rui tinha feito o decreto para justamente até feira, e aí eu saí de lá no Popular, nas carreiras, para voltar para Bahia, viu? E aí tive que retornar, peguei esse ônibus de sexta-feira por livre e espontânea pressão. E aí pronto, e agora estou esperando amenizar essa pandemia, os isolamentos, para que eu possa voltar lá na região, que a gente vai fazer ao lançamento da nossa rádio também, lá em Recife, em Pernambuco, e já mandar um abraço, inclusive, para Johnny Ribeiro, que é o grande comunicador que faz parte da nossa equipe lá. Mas, voltando a esse assunto, sobre, principalmente, esses ambulantes, Anderson, e já vou lhe liberar na estante, eu queria lhe ouvir sobre os ribeirinhos. O que é que você acha dessa questão? Eu vi esses dias, inclusive na semana passada e no feriado que teve do Corpus Christi, as pessoas, principalmente ali no Rio Vermelho, no mercado do peixe, etc., e as pessoas querendo vender o camarão, vender o peixe, porque já estavam na mão há muito tempo, e a fiscalização foi lá e teve aquela famosa indisposição. Queria lhe ouvir a respeito dos ribeirinhos, porque Salvador, assim como o Camaçari, inclusive, tem um litoral muito extenso. Como é que você também tem visto das pessoas, tem essa sensibilidade, Anderson, das pessoas que vivem do pescado? Olha, é como eu falei, né? Eu acho que a gente tem que incentivar sempre o mercado, seja ele formal, seja ele informal, claro, com regulamentação, né, com proteção nesse momento agora. Acredito que os órgãos de fiscalização, e aí eu implementei isso, Bruno, com muito orgulho eu digo isso, que eu implementei quando eu cheguei no Ibametro, não falando mal de ninguém, pelo contrário, mas quando eu cheguei no Ibametro, o Ibametro era taxado como um órgão punitivo, era apenas um órgão punitivo, e logo quando nós chegamos, nós reunimos todo o corpo de servidores, de colaboradores do órgão, e colocamos, orientar. Alô? Entrou uma ligação aqui. Estou ouvindo. Nós vamos. Está me ouvindo, Bruno? Estou ouvindo. Nós vamos fazer diferente. O que é que a gente vai fazer? O primeiro contato, a primeira visita, nós vamos fazer um trabalho de orientação. Ou seja, se o estabelecimento está fazendo uma coisa incorreta, minha gente, estou dando dessa maneira, vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente produz. Fiz diversas reuniões com sindicatos de panificadores, sindicato de combustível, sindicato de táxi, sindicato de oficinas permissionárias, enfim, todo aquele grupo que é fiscalizado pelo órgão, para que aproximasse do órgão. Nossas portarias, às vezes, Bruno, eu chegava em supermercado, eu acompanhava muito a fiscalização, porque eu gosto de estar bem atuante mesmo, e às vezes a própria caixa ali do supermercado não sabia que ela ficava encostada e sob a balança que vai pesar o produto. E aí ela não sabe ali, tecnicamente, que se ela ficar em cima da balança, com o cotovelo em cima do braço, em cima da balança, ela vai prender a balança para um lado, e certamente aquela balança não vai dar confiabilidade no peso. Então, assim, se uma fiscalização chegar ali do Ibametro, ele vai punir o supermercado. Então, o que é que a gente fez? Várias ações de palestras, de reuniões, orientando o fiscalizado,
E eu acredito que os órgãos de fiscalização da prefeitura também fazem isso. É chegar, vamos ordenar aqui, minha gente. Então, vocês querem vender o produto? Vamos vender. Agora, ordene, vamos botar aqui uma fila, vamos botar aqui X pessoas só podem entrar no mercado do peixe. Enfim, eu acredito que sempre tem que ter o diálogo. Eu sou o homem do diálogo. Acho que tem que ser sempre conversado, né? Claro que vai ter momentos que o gestor tem que tomar decisões até impopulares, mas sempre ouvindo o povo. Eu digo sempre, Bruno, que as pessoas me perguntam, mas por que você quer ser vereador? Eu digo simples. Primeiro, porque Deus colocou no meu coração que eu posso fazer algo de bom para a nossa população. É uma forma de retribuição a tudo que Salvador me deu. Me deu 2 filhos lindos, uma família linda, me deu minha profissão, estudei e me formei aqui em Salvador. Profissionalmente falando, construí minha vida toda aqui em Salvador. Então, é uma forma de retribuição, inclusive, pedir permissão para você mandar um beijo, um abraço para meus 2 filhos, Alex e Henderson. Henderson faz hoje 4 anos de idade, né? Estamos aqui comemorando aí 4 anos do meu mais novo. Então, assim, eu acredito que tudo tem que ter um diálogo. Então, chamar os ribeirinhos, chamar os comerciantes, e não só do peixe, mas todo comerciante. Eu sou a favor do mercado informal muito fortalecido. A gente tem que fortalecer, como eu falei, com linha de crédito, com ações dos órgãos públicos em orientar. E, claro, se tiver de punir, tem que punir. Se tiver errado, se persistir no erro, aí sim os órgãos têm que aplicar multa. Com certeza. 13 horas e 22 minutos. Handerson Leal, queria agradecer imensamente pela sua gentileza, tanto sua como do deputado Roberto Carlos, que nos cedeu entrevista semana passada. Inclusive, quarta-feira vai ceder entrevista na nossa rádio lá de Pernambuco, também na Rádio Folha Pernambuco. E queria lhe agradecer pela sua gentileza, pela sua disponibilidade e por todos esses esclarecimentos que você nos trouxe, tanto do Ibametro como também da área esportiva, a qual você preside também, e sobre as suas pretensões para esse ano eleitoral. Então, mais uma vez, obrigado, e eu espero que a gente possa ter outras oportunidades. Eu que agradeço, Bruno, ouvintes da Rádio TV Web, Folha, estou à disposição sempre, e agradeço aí o espaço, colocar um pouquinho do nosso trabalho, colocar um pouquinho das nossas pretensões, muito importante, eu acredito muito na democracia, no diálogo, através da imprensa, da mídia, para que a gente possa chegar mais rapidamente à nossa população. E aí colocar o nome à disposição, né, aqui como pré-candidato a vereador de Salvador, para que a gente possa construir um trabalho belíssimo na Câmara e realmente ser um representante de nossa população. Mandar um abraço também para todos os meus conterrâneos lá de Juazeiro. Amanhã, aniversário de Juazeiro, 15 de julho. Então, mandar um abraço para todos os juazeirenses aí. Que Deus abençoe você, Bruno, toda a equipe aí da rádio, todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe. E estamos aqui sempre à disposição para que a gente possa bater esse papo aí muito importante, muito interessante para a nossa população. No dia que tiver o jogo do Flamengo com o Juazeirense, eu quero que o senhor me convide, que eu vou lá participar, que eu vou ficar na torcida do Flamengo, o senhor vai ficar no Juazeirense. Se caso o Flamengo faça um gol primeiro, eu vou olhar pro senhor para ver se o senhor não deu um pulinho de lá discreto, viu? Tá convidadíssimo, viu? Um abraço, meu amigo. Tá bom, Handerson, obrigadão e boa tarde para você. Boa tarde, tchau. 13 horas e 24 minutos e acabamos de entrevistar o pré-candidato a vereador e ex-diretor do Ibametro de Salvador, o Handerson Leal, muito simpático, e vamos a um breve intervalo e já estamos de volta com o programa Folha Notícias. Estamos vivendo uma pandemia e isso está deixando muita gente apreensiva. Eu sou o André, doutor em psicologia, e hoje trago algumas dicas de como preservar sua saúde mental em situações como essa. Uma pandemia ocorre quando uma doença, geralmente nova, possui um grande aumento de casos e se espalha em vários países. Além disso, a disseminação dessa doença se torna sustentável em cada país por meio de infecções transmitidas de pessoa para pessoa. Situações como essas tendem a deixar as pessoas mais ansiosas do que o normal ou agravar problemas de ansiedade que alguém já vivia antes da pandemia. Por isso, hoje queremos dar algumas sugestões de como enfrentar essa situação da melhor maneira possível. A primeira dica é: pense que a ansiedade é como uma areia movediça. Quanto mais você se debater para sair dela,
mais profundo ela vai te puxar. Quando alguém vivencia níveis elevados de ansiedade, é comum que a pessoa tente usar rapidamente alguma estratégia para reduzi-la. Algumas pessoas bebem ou comem demais. Outras podem demandar uma atenção excessiva de parentes ou amigos, e também existem os que vão preferir checar obsessivamente novas notícias sobre a pandemia para tentar se acalmar. O problema é que esses comportamentos aliviam apenas temporariamente a ansiedade e podem até mesmo piorá-la com o passar do tempo. Ao invés de fazer algo assim, nossa segunda dica é que você aceite a ansiedade e tente vivenciá-la como uma parte natural da experiência humana. O seu corpo está tentando te alertar para uma ameaça e a pandemia realmente é uma ameaça. Deixe a ansiedade fazer o trabalho dela. Valide os seus sentimentos ao invés de reprimi-los. Ouça o alerta que a ansiedade traz, observe-o sem fazer julgamentos e aguarde ele terminar, pois isso vai acontecer. Terceira dica: cuidado com a exposição excessiva à mídia. Nesse momento, só se fala da pandemia na internet e na televisão. O Zap tá nervosão com vídeos e links para todo lado. É claro que você precisa se manter informado, especialmente dos posicionamentos de autoridades do governo. Só que a exposição excessiva a esse tipo de conteúdo pode exacerbar sua ansiedade muito mais do que amenizá-la. Por isso, tente escolher um horário específico para se atualizar sobre o assunto e uma duração, tal como meia hora ou 1 hora por dia. Nos outros momentos, evite cair nessa armadilha. Se estiver gostando do vídeo de hoje, clica no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho e segue a gente no Instagram e no Twitter também, que a gente tem publicado conteúdos exclusivos por lá. A quarta dica é que você cuide de você mesmo mais ainda durante esse período ansiogênico. Lembra do que a gente falou sobre como você pode começar a melhorar a sua saúde mental sem precisar ir a um psicólogo? Pois é, cuidar da sua alimentação, dormir bem, realizar atividades físicas e desfrutar de bons relacionamentos certamente vai te ajudar a lidar melhor com toda essa situação. Procurar um psicólogo é recomendável também, e o ideal para esse momento é a psicoterapia online. Uma pandemia não tem a ver apenas com o vírus se espalhando, mas também tem a ver com como as pessoas se comportam. Para que uma pandemia termine em menos tempo, as pessoas precisam concordar a fazer certas coisas e deixar de fazer outras. Por isso, adote as medidas básicas de saúde, tais como lavar frequentemente as mãos, ficar mais em casa mesmo e evitar o contato com outras pessoas. Quanto mais pessoas agirem assim, mais rápido a pandemia terminará. Não é possível se precaver de todos os riscos que existem e viver uma vida agradável e produtiva ao mesmo tempo. A ansiedade cumpre um papel importante na nossa sobrevivência, mas a ansiedade excessiva atrapalha muito mais do que ajuda. Então faz sentido você se preocupar com a situação atual. Só se certifique de que você não está tornando as coisas mais difíceis ainda dentro da sua cabeça por ter hábitos que, por mais que pareçam ajudar, na verdade, maximizam ainda mais a sua ansiedade com o passar do tempo. Assista o nosso vídeo sobre a diferença entre ansiedade normal e excessiva, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho e manda o nosso vídeo para os seus amigos e familiares lidarem melhor com esse momento pelo qual estamos passando. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já deve ter ouvido falar de uma doença viral muito séria que está se espalhando pelo nosso pontinho azul, a Covid-19. Mas o que é essa doença e como podemos nos proteger dela? Neste episódio, vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados básicos. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, mas que ficou conhecido no mundo como novo coronavírus. Ele tem esse nome por parecer usar uma coroa, como os reis de antigamente. O coronavírus infesta células do nosso sistema respiratório, causando vários sintomas, como febre, tosse e dificuldade de respirar.
Este é um vírus muito novo, o que significa que nosso organismo não tem nenhuma defesa contra ele. Sem os anticorpos necessários, podemos ficar doentes muito facilmente e, por isso, precisamos evitar o contágio. Mas como fazer isso? O coronavírus está presente na saliva da pessoa doente. Assim, quando ela espirra, gotinhas de saliva carregam o vírus e o espalham no ambiente. Se a pessoa colocar a mão na boca quando espirra e encostar em qualquer superfície, a maçaneta de uma porta, por exemplo, ela deixa um monte de vírus lá, e estes podem contaminar outras pessoas. Por isso, é tão importante lembrar de espirrar no braço para evitar o contágio, além de tomar outras precauções, como a higienização das mãos. Para isso, basta lavar bem as mãos com sabão. Só isso. Mas por quê? O coronavírus, quando atinge uma célula, usa também parte da gordura dela para produzir novos vírus. Assim, além da capa de proteína que todos os vírus possuem, ele tem também uma capa de gordura, feita de partes da membrana plasmática que ele roubou da célula que parasitou. E o que usamos em casa para tirar a gordura da louça que lavamos? Sabão. O sabão destrói a capa de gordura e elimina o vírus. Por isso, pequenos cientistas, precisamos lavar as mãos com frequência, além de usar álcool em gel. Evite levar as mãos aos olhos e à boca, mas principalmente, vamos ter que passar um tempinho em casa até que o coronavírus seja derrotado. Que tal aproveitar para aprender com alguns vídeos do canal? Fica aí a sugestão. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais. São 13 horas e 33
33 minutos. 3 horas e 33 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. E agora vamos falar com o presidente do PSL, Tiago Peixoto, que inclusive foi acometido da Covid-19, graças a Deus já está firme e forte, me disse esses dias que daqui a pouco ele já está na rua caminhando, viu? Mas o soldado bom é esse mesmo, viu? É aquele que não se deixa abater de forma nenhuma. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, Tiago Peixoto. Começar com aquele amplexo, meu amigo, tudo bem? Como é que tá você? Tudo bom? Tudo tranquilo, meu amigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua recuperação, se já está pronto. Você que é o presidente do PSL aqui da cidade de Camaçari, fala pra gente um pouco como foi essa recuperação, Tiago, da Covid. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos os seus ouvintes aí. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar falando na rádio. E, Bruno, passei uns momentos sobre o Covid-19 e graças a Deus a gente conseguiu vencer. Fiquei em isolamento domiciliar dentro da minha residência e graças a Deus a gente passou por isso e ainda continuo em recuperação. Eu tive alguns problemas no meu pulmão, que ficou comprometido 25%, e eu ainda estou em processo de recuperação, né? O médico me orientou que continuasse em repouso durante entre 20 a 30 dias. E eu estou aqui nesse momento de recuperação ainda, eu creio que até a próxima semana. Tiago, fala pra gente, qual foi o momento crucial, como foi que você sentiu os primeiros sintomas, qual foi o ponto-chave para você começar a sua recuperação e o atendimento? Meu amigo, eu fui na sexta-feira, na sexta-feira, dia 12 de junho, eu tive o primeiro sintoma, foi tosse, né, tava tossindo bastante. E aí, só que como eu tenho rinite, eu até pensei que poderia ser por conta da rinite e tal. E eu sempre tenho esse problema de estar com a garganta inflamada e estar tossindo e tal, por conta da rinite. E quando foi no domingo, no dia, se eu não me engano, dia 14 de junho, faz até um mês hoje. Quando foi no dia 14 de junho, eu tive febre, né, pela manhã. Aí quando eu decidi almoçar e depois seguir para o hospital. Fui até o Hospital São Rafael. Algumas pessoas até me criticaram porque eu fui para o Hospital São Rafael, mas eu entendo, Bruno, que nesse momento difícil, que as coisas estão escassas, tem que deixar a oportunidade para outras pessoas que estejam precisando, né? Então, no dia 14 eu fui ao Hospital São Rafael, lá em Salvador, acabei fazendo teste e no dia 16 eu já tinha meu resultado como positivo e aí o médico me passou toda a orientação, toda a medicação, como eu deveria me comportar, né? Até porque minha esposa estava em casa, minha filha também. Graças a Deus elas testaram negativo, elas chegaram a fazer teste. E foi isso. Aí eu passei os momentos, dos primeiros momentos, né? Os primeiros dias, os 3 primeiros dias eu estava muito preocupado, porque a gente fica em um momento meio que pensando, né? O que é que vai acontecer, uma doença nova, e você está com essa doença, não sabe se você vai dormir e acordar no outro dia, ou se você vai ter o pior, que seja falta de ar, né? Então, foi um momento bastante difícil. E eu também fiquei muito preocupado com os meus amigos, com minha família, como se eles fizeram o teste, e deu negativo. Mas, graças a Deus, todas as pessoas que eu tive contato, só uma pessoa que sentiu
algo, mas depois ele ficou assintomático, aí a gente também não sabe se ele teve. Até me falou que talvez faça um exame de sorologia, né? Sim. E diz se a pessoa teve coronavírus ou não, ou se é imune, né? E aí, passei 18 dias de isolamento dentro do quarto e, graças a Deus, consegui me recuperar. Tiago, você não acha que nesse momento, inclusive, eu acredito que você deve ter sentido um pouco de decepção quando você percebeu algumas pessoas próximas a você utilizar dessa situação até como um ataque ou um artifício político, porque esses dias nós percebemos que o presidente Jair Bolsonaro foi acometido da Covid e foi atacado por diversas pessoas, inclusive duvidando de que de fato ele teria contraído. E a gente percebe que não é diferente. Aqui em Camaçari, você não é a primeira pessoa pública que contraiu a Covid. Nós temos o próprio vereador Dilson Magalhães que contraiu, nós tivemos outras pessoas aqui, irmão do prefeito, enfim. E às vezes as pessoas fazem esse tipo de comentário que eu acho que não seria louvável. Você acredita que são pessoas de fato mesquinhas e que agora a população inclusive começa a perceber que determinados grupos políticos realmente são maquiavélicos quando deseja que um opositor ou até mesmo uma liderança política tenha contraído a Covid? Com certeza, Bruno. Acho que isso é ridículo. Acho que isso não faz parte da política. Primeiro que a gente não está na política para estar desejando mal aos outros, né? A gente tem que sempre desejar o bem, independente de posição política. Eu vi umas pessoas falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, né? Desejando o mal dele. E eu acho que não é dessa forma, assim como teve uma pessoa que faleceu da família de Lula também naquela época. Sim. E aí muita gente criticou também e desejou mal a ele. Eu acho que não é esse caminho, né? E eu acho que pode ser uma hipocrisia, né, tanto de uma parte como de outra. Naquela época de Lula, a gente criticou, teve pessoas que criticaram a oposição, chegou criticando o ex-presidente Lula, e hoje a gente vê já ao contrário, né, o pessoal da oposição de Bolsonaro desejando mal a Bolsonaro também. Eu acredito que as pessoas devem ter um bom senso, independente de quem seja, é uma vida que está ali, né? E acho que a gente tem que desejar uma boa recuperação aí. Tiago, hoje vamos mudar agora um pouco o contexto e só lhe desejar boa sorte aí, espero melhoras para você. Obrigado. Espero também que você possa, o mais rápido possível, estar aqui no meio de nós e também voltar às suas atividades normal, tá bom? Hoje no Tribuna da Bahia, Tiago, e você como presidente inclusive de um partido daqui do município, eu queria até mandar um abraço para Jamerson, que também segurou aí o partido enquanto você esteve um pouco afastado e faz parte do grupo do PSL, e hoje no Tribuna da Bahia estampou as manchetes algumas críticas e também desabafos do ex-prefeito Ademar Delgado. Inclusive, ele alega que existe um alinhamento entre o prefeito atual e o ex-deputado Caetano. Inclusive, ele diz o seguinte, que ele fala que quando chega agora no processo eleitoral, quando ele fica impossibilitado de ser candidato, ele lança uma cidadã desconhecida da gestão, a Ivoneide, da política em detrimento de todo o pessoal que tinha experiência e lança uma ilustre desconhecida na gestão. E o ex-prefeito ainda dispara dizendo que o próprio ex-deputado com o prefeito atual teria esse alinhamento para poder enfraquecê-lo e, de fato, criar toda essa pirotecnia que a gente vê hoje, que inclusive não dá espaço para outras
pré-candidaturas. O que é que você acha, Tiago, sobre essas declarações? A gente tem percebido que nos últimos meses o ex-prefeito, mesmo ele alegando que está fora do contexto político, que não tem interesse mais em sair candidato nem assumir nenhum cargo público, tem disparado e tem procurado a imprensa para poder se defender quando se fala das críticas da gestão dele. Como é que você consegue analisar também, Tiago, sobre essas declarações do ex-prefeito Ademar Delgado? Olha, Bruno, eu vejo que assim, são dois candidatos que, no meu ponto de vista, ou dos candidatos não, são dois ex-prefeitos que, no meu ponto de vista, acho que não conseguem trazer nada de bom para Camaçari. E eu acho que Caetano e Rinaldo se uniram para me combater. Eu acho que isso aqui não existe. Eu não tinha visto essa matéria. Quando você falou, eu acabei pesquisando aqui na internet para lhe acompanhar. E eu acredito que tudo tem que ter um diálogo, né? Como Caetano colocou sua mulher para ser uma pré-candidata, empurrou ela abaixo para todos do Partido dos Trabalhadores aceitar ela. E ele acabou conseguindo fazer isso também porque os vereadores acabaram aceitando, seus filiados também aceitaram. Mas, assim, eu acho que tudo tem que ser construído através do diálogo, né? Quando você citou aí também sobre Jamerson, né, que tem me ajudado bastante, não só quando eu fiquei afastado por conta que eu estava com Covid-19, mas a gente sempre conversou. Não, e aí, Thiago, o que é que você acha? E aí, Jamerson, o que é que você acha também? Mesmo eu afastado nesse momento, no período de 18 dias que eu fiquei afastado, a gente sempre estava conversando. Eu acho que é uma ferrada que o Caetano tem feito, né, na política, como ele fez no PT, empurrar agora a mulher dele agora abaixo. E acho que o Rinaldo não tem nada a ver com isso. Acho que o Rinaldo chegou em 2016 fazendo uma boa campanha, tinha um nome forte. Acho que não tem nada a ver com isso. Acho que Entendi. Não faz sentido essa fala dele, não. Entendi. 13 horas e 47 minutos. Para você que está chegando agora no nosso programa, estamos no ar com o presidente do PSL de Camaçari, Tiago Peixoto, e comentando sobre a matéria de destaque hoje do Tribuna da Bahia, do ex-prefeito de Camaçari, Ademar Delgado. O que a gente percebe é que todas as vezes, Tiago, que se fala em gestões desastrosas, sempre pontuam o ex-prefeito Ademar. Eu acho que com isso ele tem se sentido um pouco constrangido, ele tem se sentido, na verdade, carregado todo o estigma dos 12 anos de governo do PT aqui no município, e eu acho que a alegação dele é que todas as imperfeições e todas as iniciativas que foram desastrosas querem culpar ele, e eu acho que ele tenta se defender dessa forma. Então, infelizmente, eu acho que isso é isso que tem acontecido. Mas, Jamerson, eu queria saber de você se já tem uma data provável da convenção do PSL, já foram definidos os seus pré-candidatos. Como é que está essa movimentação do partido daqui para frente com o seu retorno? Olha, Bruno, como eu falei, a gente tenta construir no diálogo, né? Ser o mais transparente possível. A gente vai sentar com o diretório do partido, vou ter algum momento de reunião para a gente definir essas questões. Eu não quero tomar decisões sozinho, eu quero tomar decisões junto com o diretório do partido sobre essas questões dos candidatos. A gente tem analisado, avaliado quem tem os melhores nomes, quem tem feito o melhor trabalho, porque acho que a gente a gente precisa construir números. O partido hoje tem que compor números. Se não tiver números, a gente não consegue eleger ninguém. Então, o critério principal vai ser o trabalho de cada candidato para ele ser um candidato, passar na convenção. E isso será discutido junto com o diretório. Ainda não tenho nenhuma data para informar, mas
Acredito que até o início do mês que vem a gente deve ter alguma data e tá informando aí a mídia de Camaçari. Ok. 13 horas e 50 minutos. Tiago, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sempre solicito os nossos convites de participar aqui, desejar novamente melhoras para você e a gente espera que mais na frente tenhamos muito mais novidades. Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Bruno, mais uma vez aí por nos dar a oportunidade de estar aqui esclarecendo, tirando dúvidas da população de Camaçari e de outras regiões, que eu sei que sua audiência é bastante grande. E é isso aí, meus parabéns aí pelo seu trabalho e um forte abraço a todos aí. Acabamos de falar com o presidente do PSL, Tiago Peixoto, falando não só da sua recuperação com a Covid-19, mas também quais serão as novas ações realizadas pelo PSL daqui de Camaçari, e aproveitou a ocasião para também falar um pouco sobre as ações do PSL daqui para frente, porque já os partidos já estão se articulando sobre as convenções, suas pré-candidaturas, e também falando sobre a matéria de destaque hoje do Tribuna da Bahia, aonde o ex-prefeito de Camaçari, Ademar Delgado, rebate o prefeito, o ex-deputado Caetano e também Elinaldo, que teria uma junção. 13 horas e 50 minutos, vamos falar agora com o vereador Pastor Júnior de Araci, ao vivo também no nosso programa, onde ontem e anteontem ele passou uma informação sobre o projeto que vai higienizar todas as igrejas da cidade de Dias Dávila. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Deixa eu só tentar aqui. Espera. Alô? E aí, Bruno, tudo bem? Opa, vereador Pastor Júnior de Araci, ao vivo agora no nosso programa Folha Notícias. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Folha Notícias, desse grande comunicador Bruno. Estamos aqui de Dias Dávila, sintonizados aí no programa. Um forte abraço a todos vocês, ouvintes do Folha Notícias. Júnior, conta pra gente essa novidade aí sobre a higienização dos templos e etc. Esse trabalho belíssimo, inclusive ontem eu falei no programa e ontem à noite nos grupos e hoje também, inclusive até na redação do jornal impresso da gente sobre essa atitude, porque o que a gente percebeu, Júnior, que todo mundo falava tanto de reabertura, mas ninguém se pensava nesse ponto tão estratégico que seria essa ação. Fala pra gente aí, Júnior, de onde surgiu a ideia e como é que você já consegue enxergar essas ações. Veja bem, aqui as ações da pandemia, a gente sabe que o caos que está se causando na economia. Mas, na minha opinião, não existe economia sem vida. Então, foi necessário fechar as cidades para diminuir o índice de contaminação. E diminuindo o índice de contaminação, automaticamente as UTIs do hospital vão perder essa sobrecarga e você vai poder abrir o comércio em geral para que a população tenha segurança. Mas não adianta só abrir o comércio, você tem que colocar medidas preventivas. Então o vereador, já com o Grupo Guerreiro de Cristo, distribuiu na cidade de Dias Dávila 4.000 máscaras gratuitamente. E distribuímos para os ambulantes da nossa cidade. Depois disso, a gente analisando, o que foi que a gente percebeu? Que os templos da nossa cidade precisavam ser higienizados, porque é um lugar de aglomeração.
Então tem muito bairro na nossa cidade que tem os pequenos templos, que são de as pessoas carentes. Então a gente distribuiu máscara nessa localidade e vamos fazer toda a sanitização desse ambiente para combater o coronavírus. Você vê hoje nos jornais as pessoas fazendo sanitização em estação ferroviária, em banheiros, vê o exército todo preocupado em fazer tudo isso aí em locais de contágio. E a gente tem que ser prudente como a serpente, a palavra de Deus nos diz isso. E qual é a nossa prudência? Fazer a sanitização dos ambientes para que quando as pessoas vão cultuar a Deus, elas cheguem num ambiente limpo do coronavírus. Agora, Júnior, me tira uma dúvida, com essa sanitização, muda os critérios ou continua os critérios do afastamento, a questão da quantidade de pessoas também, continua esses critérios e acrescentou, no caso, as sanitizações, é isso? Isso, a sanitização nada mais é do que um ambiente onde a pessoa vai adentrar não está contaminado com o vírus Covid-19. Mas isso não significa que essa pessoa, quando chegar, por isso que tem que ter o distanciamento social e o uso de máscara contínuo, porque a pessoa pode estar contaminada na rua, ou chegar num ambiente contaminado. E aí ela chegando no ambiente contaminado, automaticamente lá já vai estar sanitizado, quer dizer, já está desinfectado. Mas pode haver o contágio de uma pessoa com a outra no uso de roupas, no toque pessoal, porque esse vírus, infelizmente, o contágio dele é rápido. E aí já está se propagando também que está se pegando no ar. Mas a gente quer evitar o máximo possível de contágio do nosso povo diante da violência. O vereador sai na frente, aqui na nossa cidade, fazendo a partir de amanhã já marcado na igreja Parque Petrópolis, aqui da igreja quadrangular, na igreja Garcia Dávila também aqui da quadrangular. Já essas duas igrejas a gente já começa fazendo a sanitização. Vamos estar fazendo também da igreja da pastora Eugênia, ligada à FIMEB, também já confirmou a sanitização. O pastor Márcio, também ligado à FIMEB aqui, na igreja do Bosque, já confirmou a sanitização. Então, a gente vai estar sanitizando todas essas igrejas aqui, parceiras nossas, amigas nossas, que a gente vai estar combatendo esse Covid com essa ação. Ô, Júnior, para a gente finalizar, esses dias eu tive em Dias Dávila e queria saber se também tem uma ação para os comerciantes que utilizam também muito dinheiro, cédula, que a gente sabe que também é um veículo de comunicação. E eu percebi, visitando alguns comerciantes, de que eles não estão usando luvas. Existe também alguma ação para essa modalidade, porque eu percebi que máscaras, você fez uma ação muito valorosa, queria até inclusive lhe parabenizar por essa ação, mas além das máscaras, existe alguma ação feita para a distribuição de luvas ou também incentivar esses comerciantes a utilizar as luvas? Você colocou muito bem aqui. A gente já colocou nos decretos a utilização de luva no comércio local. E a gente sabe que hoje a gente está trabalhando muito em situação das pessoas de risco na nossa comunidade. Então a nossa prefeitura aqui já distribuiu quase em torno de 30 mil cestas básicas, vai distribuir em torno de 30 mil cestas básicas. Já distribuiu massa, está com ações emergenciais, construir um hospital do Covid. Mas cabe a consciência aí do comerciante, porque o não uso por ele da luva, na hora que ele estiver manuseando o dinheiro, ele pode contaminar ele pode receber esse dinheiro contaminado, pode se contaminar e pode contaminar quem ele está entregando essas células. E geralmente o comércio em si pode estar comprando uma luva. Agora, máscaras e outras ações emergenciais aqui no município, o município está otimizando essa área para poder sanar cada vez mais a parte carente do nosso município. Júnior, outra coisa para a gente finalizar a sua participação, nós temos percebido que os transportes, eles foram suspensos, tá?
mas daí surgiram os ligeirinhos, surgiram os pops, os Ubers e etc. E eu tenho recebido aqui, Júnior, todos os dias denúncias de motoristas de aplicativos e de ligeirinho que não têm utilizado a máscara, não têm utilizado luvas e etc. Daí eu queria saber o que é que pode ser feito, Júnior, para poder inibir esse tipo de atitude, se tem alguma ação que pode ser feita para conscientizar esses motoristas, eles estão recebendo doações também, como é que a gente pode ajudar a população, Júnior, nesse quesito, porque eu tenho recebido, amigo, muitas denúncias sobre isso, viu? Muitas. Eu já coloco de cara. Já existe um decreto que foi suspenso todo tipo de transporte intermunicipal e local, justamente para combater o coronavírus. Como é que você vai incentivar? O grande erro, na minha opinião, está em a população estar pegando esse ligeirinho, porque a população tinha que ficar em casa. A população não tinha justamente essa propagação do coronavírus. É que o brasileiro, infelizmente, procura sempre dar um jeitinho para burlar aquilo que é legal. Então, na minha opinião, como legislador, que eu estou aqui para cuidar de vidas e não para fazer política, porque vai dizer, você é maluco, está falando isso aqui com o povo que no momento eleitoral? Eu não estou no momento eleitoral. Além de vereador, eu sou pastor e meu papel é cuidar das vidas. Então, na minha opinião, essas pessoas, você não tem que dar máscara ao ligeirinho. Nesse momento agora, você tem que fazer uma campanha educativa para os ligeirinhos, para eles não estarem atuando, e segundo, para a população não estar pegando esse tipo de veículo, porque há um decreto, há uma lei para essa não locomoção. E a ideia de se acabar com a pandemia é justamente as pessoas ficarem dentro da sua casa. Se as pessoas ficarem dentro da sua casa, o toque de recolher, que era para acabar dia 12 agora, o pico não caiu, se aumentou para o dia 19. Se não cair de novo o pico, vai se aumentar mais 7 dias e assim sucessivamente. Por que isso? Porque, infelizmente, algumas pessoas estão burlando as normas sanitárias e vai se prejudicar ela mesma, porque ela poderia estar voltando ao trabalho, o comércio poderia estar sendo aberto, mas por essas situações é que está acontecendo essa situação da prorrogação do toque de recolher, na minha opinião. Veja que controvérsia, né, Júnior? O povo às vezes tem o discurso de dizer que o político é corrupto, que o político não cobra, que é o papel do político é cobrar, e aí você me diz agora que está fazendo o papel do que o povo pede, que é cobrar, que é legislar, e ainda tem gente que reclama, né? Pois é, porque a pessoa está acostumada, infelizmente, eles estão acostumados, e cobraram sempre do jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho de gesto da época do cigarro Plaza, antigamente, eu quero levar vantagem em tudo. E quando um leva vantagem, toda a população leva desvantagem. Há um toque de recolher que era para acabar agora no dia 12. Ponto. Se a população, toda a população, tivesse acatado esse toque de recolher, o pico das UTIs na Bahia cairia. E automaticamente o comércio se abriria, como está se abrindo em outras cidades. Já são 10 estados na Bahia, do Brasil, que o índice de internação nas UTIs caíram sensivelmente e eles abriram o comércio. Então, na Bahia, ainda tem algumas cidades que a população está resistindo às ações governamentais. E quem é prejudicado é ela mesma. Por que ela é prejudicada? Porque os governantes não vão ter como abrir, porque senão os hospitais não vai ter como receber essa quantidade de infectados, e isso vai terminar se prorrogando cada vez mais o toque de recolher e se aumentando as ações restritivas à população. Então eu sugiro à população que ela acate nesses poucos dias essas determinações para que o Estado em si, através dos seus representantes, possa otimizar as ações, a abertura do comércio e a economia voltar ao normal, e o povo baiano está realmente voltado para a sua economia, que é muito pujante. Agora, não existe economia com pessoas doentes, enfermas e no hospital. Exatamente, nem doente. Doente ninguém trabalha, nem com pandemia, nem sem pandemia, né? 14 horas e 2 minutos, fechamos com chave de ouro com o vereador Pastor Júnior de Araci, direto da cidade de Dias Dávila. Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sempre simpático com as nossas solicitações, e eu espero a gente poder conversar mais na frente para você trazer mais informações da cidade de Dias Dávila. Um forte abraço a todos os ouvintes e Jesus os abençoe.
É isso aí, 14 horas e 2 minutos, acabamos de falar com o vereador Pastor Júnior de Araci, direto da cidade de Dias Dávila, na Bahia. Vamos agora ao final de mais um programa. Quinha de Quipá, aquele abraço para você, tá lá em Serra Preta também, ligado no nosso programa. Leandra também, aquele abraço, Pedro tá aí de volta. Igor do HD Limpeza, fazendo seu jabá aqui, viu, Igor? 14 horas e 3 minutos, chegamos ao final de mais um programa. Amanhã estaremos entrevistando o artista Renatinho da Bahia e Pincel, falando um pouco sobre as ações que estão auxiliando os artistas daqui da cidade de Camaçari. Vamos falar um pouco também sobre o novo ministro da Cultura, o que é que eles têm achado do novo ministro e das ações, e as principais notícias da região metropolitana. Para quem segue a gente na rádio, segue com a programação musical, e para quem segue a gente na TV e nas redes sociais, também a nossa programação. Um forte abraço para todos vocês e até amanhã, se Deus permitir.